Sob o sol escaldante de Pernambuco, uma jovem catequista chamada Lara tornou-se vítima da violência de 2 policiais militares corruptos. Seu marido, Júlio, um soldado do Exército Brasileiro, não ficou calado. No entanto, quando ele exigiu justiça, foi exposta a uma conspiração sombria chamada Projeto Nuvem Branca. Um segredo que mudou tudo. O sol do meio-dia estava escaldante, queimando cada canto das ruas empoeiradas daquela pequena cidade no sertão de Pernambuco. Lara, uma jovem de 25 anos com um rosto gentil e olhos cheios de firmeza, pilotava sua Vespa preta lentamente pela avenida principal. O vento quente soprava seu vestido leve de cor creme, brincando ocasionalmente com as pontas do lenço simples que ela usava para se proteger da poeira, já úmido de suor. Em sua bolsa, um pequeno livro de catequese para as crianças que ela havia ensinado naquela tarde estava pendurado em seu ombro. Cada vez que seus olhos olhavam pelo retrovisor, via o reflexo das casas silenciosas dos moradores, como se também estivessem adormecidas sob o sol escaldante. A atmosfera era muito calma e pacífica. Até que, à distância, 2 figuras apareceram no meio da estrada. 2 homens em uniformes caque da polícia militar, com rostos duros e corpos imponentes. Um deles levantou a mão em um movimento rápido, sinalizando para Lara parar. Por reflexo, Lara puxou o freio e parou sua moto no acostamento. Embora seu coração estivesse um pouco apreensivo, ela manteve um sorriso educado. Em sua mente, uma blitz como essa não era estranha. Ela estava acostumada a lidar com policiais que apenas verificavam os documentos do veículo. No entanto, por alguma razão, o olhar daqueles 2 homens parecia diferente. Um olhar frio e penetrante, como se já tivessem uma intenção que ela não compreendia. Um deles deu um passo à frente, aproximando-se, e se apresentou com uma voz grossa. Eu sou o soldado Sérgio. Da Polícia Militar. Este é meu colega, Ricardo. Lara inclinou ligeiramente a cabeça, respondendo em tom respeitoso, sim, senhor. Não havia nenhum mau pressentimento em seu rosto naquele momento. Apenas o cansaço depois de um dia inteiro ensinando. Sérgio pediu os documentos do veículo e Lara entregou tudo, com as mãos tremendo um pouco por causa do calor e do nervosismo. Durante a conversa, Ricardo a observava da cabeça aos pés. Seu olhar era agudo e avaliador. Sob a luz do sol escaldante, o rosto de Lara parecia pálido. Mas ela permaneceu firme, tentando mostrar a calma que sua fé lhe ensinara. Alguns segundos pareceram uma eternidade. No ar, sentia-se o cheiro do asfalto quente misturado com poeira e suor. Sérgio verificou os documentos brevemente e depois olhou para Ricardo com um leve sorriso. Lara não sabia que aquele sorriso não era um sinal de amizade, mas o sinal do início de algo sombrio. A rua que antes estava deserta, agora parecia prender a respiração, testemunhando o início de um evento que mudaria a vida de uma jovem catequista para sempre. Enquanto Lara estava parada sob aquele sol escaldante, ela não percebeu que o dia que deveria terminar em paz se tornaria o dia em que sua dignidade e coragem seriam testadas até o limite mais extremo. Com educação e respeito, Lara colocou o descanso de sua Vespa preta no acostamento. Ela deu um pequeno sorriso para os 2 policiais à sua frente, tentando manter a calma, embora o calor do sol começasse a fazer sua cabeça latejar. Sérgio se aproximou com passos pesados. Suas botas batiam no asfalto seco, produzindo um som alto e vibrante. Documentos do veículo, disse ele secamente. Sem muitas palavras, Lara abriu imediatamente a pequena bolsa no guidão da moto, tirando sua CNH, o documento do veículo e o comprovante de pagamento do imposto, que havia sido renovado no mês passado. Ela entregou tudo com as mãos abertas, confiando plenamente que enquanto não estivesse errada não havia nada a temer. Sérgio olhou para cada folha de papel com uma expressão neutra. Por trás dos óculos escuros, seus olhos pareciam calcular algo. Não um erro, mas uma oportunidade. Depois de alguns segundos que pareceram longos, ele baixou os documentos lentamente e balançou a cabeça. Seus lábios se curvaram em um sorriso cínico. A documentação está em ordem, disse ele. Fez uma pausa e depois a encarou. Mas você ultrapassou a faixa contínua. Essa frase atingiu Lara como um raio em céu claro.
Suas sobrancelhas se franziram. Seu rosto mostrava uma confusão genuína. Ela sabia muito bem que não havia ultrapassado nenhuma faixa. Na verdade, ela havia acabado de parar no lado direito da via como deveria. Desculpe, senhor. Tenho certeza de que não cometi nenhuma infração, respondeu Lara, cautelosa. Sua voz tremia entre a coragem e o medo. Ricardo, que estava parado do lado direito o tempo todo, deu um passo à frente. Sua voz alta interrompeu Lara. Desça da moto, ele gritou em tom elevado. O som quebrou o silêncio da rua, fazendo com que outros 2 motoristas ao longe olhassem brevemente. Lara engoliu em seco, olhou para Ricardo nervosamente e obedeceu à ordem sem protestar. Ela desligou o motor da Vespa e colocou os pés no chão, tentando permanecer educada, embora seu coração começasse a se encher de grandes pontos de interrogação. Sérgio olhou para Ricardo brevemente, como se desse um sinal sem palavras. Ricardo ajustou sua postura, estufou o peito e agiu como um comandante em campo. Enquanto isso, Lara estava diante deles com uma expressão de perplexidade. Você ultrapassou na faixa amarela, disse Sérgio finalmente, seu tom de voz deliberadamente firme para pressionar. Lara olhou para a estrada atrás dela, encarando o asfalto vazio, sem nenhuma linha. Foi nesse momento que ela percebeu que algo estava errado. A frase de Sérgio não era um aviso, mas uma armadilha. Sob o calor escaldante, aquela blitz não era mais apenas uma verificação de rotina. Ela começou a sentir que havia outra intenção escondida por trás dos uniformes caqui e dos sorrisos frios dos 2 homens. Pacientemente, Lara desceu da moto, segurando firmemente a chave da Vespa preta, que ainda estava quente do sol. Sua respiração começou a ficar ofegante, mas ela tentou manter a calma, explicando que não havia infringido nenhuma regra. Eu parei no lugar certo, senhor. Não cruzei nenhuma faixa, disse ela com um tom suave, mas firme. No entanto, Sérgio apenas balançou a cabeça. Seus olhos vagaram pela estrada, como se procurasse um novo motivo. Ele apontou para o asfalto vazio, que nem sequer tinha uma linha, fingindo confirmar um erro que nunca aconteceu. Enquanto isso, Ricardo estava ao lado dele com os braços cruzados, olhando para Lara como um juiz que já havia dado o veredito antes mesmo de ouvir a defesa. Alguns minutos se passaram em tensão. O ar ao redor deles parecia engrossar, pressionando o peito de Lara, que começava a ficar ansiosa. Sérgio e Ricardo discutiram brevemente em voz baixa, mas cheia de sinais velados. Lara olhou de um para o outro. Seus olhos buscavam uma justiça que não aparecia. Até que, de repente, Ricardo deu um passo à frente. Ele estava a apenas alguns centímetros do rosto de Lara. Se você não quer que a sua moto seja apreendida, disse ele em voz baixa, mas opressiva, pague uma multa de R$5.000. Agora mesmo. A frase foi como um chicote que atingiu sua consciência. R$5.000. Uma quantia absurda, muito longe de qualquer penalidade legal. Lara ficou em silêncio. Seu rosto estava entre a raiva e a incredulidade. Ela sabia que isso não era mais aplicação da lei. Era extorsão flagrante, sob o uniforme do Estado. A expressão de Lara mudou. O medo começou a ser substituído pela coragem nascida da indignação. Ela balançou a cabeça lentamente, olhando diretamente nos olhos de Ricardo, que ainda sorria sarcasticamente. Eu não vou pagar, senhor. Eu não fiz nada de errado, disse ela com firmeza. Embora sua voz tremesse. Ricardo deu uma risada curta e cínica, como se tivesse ouvido uma piada. Sérgio se aproximou, dando um tapa no ombro de seu colega, dizendo: deixa pra lá. Gente como ela tem que aprender. A declaração pairou no ar como uma ameaça envolta em um tom casual. Lara percebeu que a situação estava se tornando perigosa, mas algo dentro dela se recusava a ceder. Ela escolheu defender a verdade, mesmo sabendo dos riscos que viriam. A tensão agora se transformava em uma batalha silenciosa entre coragem e poder. A rua, antes deserta, agora começava a ser preenchida pelos olhares dos moradores ao longe, percebendo que algo errado estava acontecendo. Ricardo se aproximou ainda mais, olhando intensamente com olhos que ardiam de raiva. Sérgio observava Lara por trás.
Seu rosto era neutro, mas seus lábios se curvaram maliciosamente. No calor que queimava a pele, o som fraco de um ventilador vindo de um pequeno posto policial na beira da estrada era o único som que quebrava o silêncio antes da tempestade. Lara não sabia que sua recusa em pagar os R$ 5.000 não era apenas uma recusa à injustiça, mas também o início de uma grande batalha que a arrastaria para o redemoinho sombrio chamado poder. A recusa de Lara foi o estupim que acendeu a raiva de Ricardo. Seu rosto ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram, e sem dizer uma palavra sua mão voou em direção ao rosto de Lara. O tapa soou alto, vibrando no ar do dia já escaldante. A cabeça de Lara virou para o lado. Seu lábio se partiu. Sangue escorreu do canto de sua boca manchando seu vestido claro. Ela cambaleou, quase caindo, mas lutou para ficar de pé com o olhar ainda firme. Eu não fiz nada de errado, senhor. Ela murmurou, mas de forma clara. No entanto, essas palavras apenas deixaram Ricardo mais furioso. Seu olhar estava cheio de uma raiva que não vinha da aplicação da lei, mas da arrogância de quem se sente poderoso acima da verdade. Não satisfeito em apenas machucar Lara, Sérgio virou-se para a Vespa preta que ainda estava parada no acostamento. Com suas botas grandes e sujas, ele chutou com força a lataria da moto. O som do metal batendo no asfalto foi agudo, rasgando o ar como um rugido de raiva. Um chute, 2 chutes, até que o espelho quebrou e o assento da moto se soltou. Lara gritou baixinho, correndo para tentar impedi-lo. No entanto, seu corpo pequeno não era páreo para a força deles. Por favor, não a destrua, senhor. É a minha moto, disse ela em tom de súplica. Mas o pedido foi recebido por Sérgio com uma risada curta e fria e um olhar cheio de zombaria. Moradores começaram a se aproximar, um por um, vindo de longe. Alguns filmavam secretamente com seus celulares. Outros apenas ficavam parados, chocados sob o sol quente. Eles estavam com medo, mas também com raiva. Lara agarrou o braço de Sérgio, tentando impedi-lo de parar. No entanto, seu pequeno gesto foi recebido com um chute forte em seu estômago. Seu corpo foi jogado ao chão, batendo no asfalto quente que queimava sua pele. Ela gemeu de dor, mas antes que pudesse se levantar, a bota de Sérgio pousou em seu ombro, prendendo seu corpo sem qualquer misericórdia. É para você aprender a não se fazer de santa na rua dos outros, gritou Sérgio em tom de escárnio. Acompanhado pela risada estridente de Ricardo, que aumentava a humilhação. A atmosfera tornou-se tensa e cruel. O ar quente agora parecia sufocante. Em meio à poeira que subia e ao som dos veículos que passavam, os 2 agentes uniformizados ali estavam com expressões satisfeitas. Como se o poder lhes desse o direito de oprimir. Lara estava caída no chão, suas mãos tremendo. Sangue escorria de seus lábios para a superfície do asfalto negro e escaldante. Entre a dor e o medo, seu coração sussurrou com força. Esta verdade deve ser defendida, mesmo que meu corpo seja destruído. Enquanto isso, as risadas de Sérgio e Ricardo ecoavam, tornando-se uma testemunha real de como a lei pode se transformar em uma arma quando está nas mãos erradas. Sob o sol ofuscante do meio-dia, a dignidade de uma mulher foi testada por mãos que deveriam proteger o povo, mas que, em vez disso, a destruíram. O corpo de Lara estava caído no asfalto quente. Seu vestido estava rasgado em várias partes. Seus joelhos sangravam e sua bochecha estava inchada da bofetada forte. Mas por trás das feridas, seus olhos ainda brilhavam com uma coragem que não era facilmente quebrada. Sua respiração estava ofegante, mas cada inspiração parecia uma afirmação de que ela ainda não havia desistido. Com uma voz rouca e fraca, ela sussurrou: "Eu não estou errada. Vocês é que são os opressores." A frase foi baixa, mas forte o suficiente para fazer alguns dos moradores que assistiam baixarem a cabeça, comovidos pela coragem da jovem mulher que ousava desafiar a arrogância uniformizada. No meio do calor e da poeira sufocante, essas palavras ecoaram como um tapa de volta para aqueles que só conseguiam ficar em silêncio. Um por um, os moradores começaram a ousar se aproximar. Várias pessoas seguravam celulares, filmando secretamente dos cantos da rua, tentando capturar as evidências da violência que acabará de ocorrer. Um senhor mais velho gritou: "Já chega, rapazes!
Não batam mais nela. Ela não fez nada de errado. Mas sua voz foi abafada pela ameaça de Ricardo, que olhou fixamente para a multidão. Quem estiver filmando, eu vou tomar esse celular, ele gritou alto. A ameaça fez com que alguns moradores recuassem, mas não todos. Havia alguns que continuavam filmando com as mãos trêmulas. Sabiam que aquela gravação poderia ser a única testemunha em meio a uma lei que não estava do lado deles. Em poucos minutos, a atmosfera mudou drasticamente. A tensão no ar fez com que todos prendessem a respiração. Ricardo e Sérgio se entreolharam e deram uma risada curta e cínica. Eles se afastaram, deixando a Vespa preta de Lara caída e destruída no meio da rua. A poeira da estrada grudava na pintura arranhada, enquanto o sangue de Lara pingava perto da roda torta. O som de seus passos se distanciou, deixando para trás uma atmosfera quieta e silenciosa. Um silêncio que apertava o peito, como as sequelas de uma tempestade que deixa destruição para trás. Alguns moradores finalmente ousaram se aproximar, ajudando Lara, que ainda tentava se sentar com o corpo trêmulo. Uma jovem mãe abriu uma garrafa de água mineral e derramou um pouco em seu rosto, enquanto um jovem a amparava para o acostamento. Eles levantaram a Vespa preta juntos, mas a maior parte dela já estava severamente danificada. O rosto de Lara estava pálido, mas seus olhos ainda irradiavam a mesma determinação, a determinação de não ficar em silêncio. Em seu silêncio havia uma promessa não dita de que a verdade não pararia ali. Quando a ambulância chegou para levar seu corpo fraco ao hospital, aquela tarde quente tornou-se uma testemunha silenciosa de que a tirania havia descido sobre a estrada, mas a justiça ainda não estava morta. Numa casa pequena no final de uma viela, Júlio limpava sua arma com calma. A luz da tarde refletia na superfície do metal, criando uma atmosfera pacífica que foi subitamente quebrada quando batidas fortes ecoaram na porta. Um vizinho chegou apressado, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Seu Júlio, a Lara foi espancada pela polícia na avenida, ela está no hospital agora. Aquelas palavras atingiram o peito de Júlio como uma explosão. A arma que ele segurava caiu no chão, e sem tempo para perguntar, ele correu para fora de casa, andando rapidamente sob o calor escaldante, sem se importar com ninguém ao seu redor. Ao longo do caminho para o hospital, sua mente estava cheia de raiva e medo misturados. Ele imaginou Lara. A mulher gentil que sempre fora paciente. Agora caída indefesa por causa da selvageria de homens uniformizados. Ao chegar em frente à sala de emergência, o cheiro de remédios e o som dos passos dos funcionários enchiam o ar. Quando a cortina do leito foi aberta, o olhar de Júlio congelou. Lara estava deitada, fraca, na cama branca. Seus lábios estavam partidos, sua bochecha machucada e seu braço esquerdo estava enfaixado. Mas seus olhos, embora inchados de lágrimas, ainda brilhavam com a mesma coragem de quando se conheceram. Júlio sentou-se ao lado da cama, olhando para sua esposa com o peito tumultuado. Quem fez isso? Sua voz era baixa, cheia de tremor. Lara olhou de volta para ele. Lágrimas rolaram novamente por suas bochechas. Com uma voz baixa, mas clara, ela contou tudo. Desde o momento em que foi parada na rua, forçada a pagar, até o momento em que seu corpo foi chutado e sua moto destruída. Cada palavra que saía de seus lábios parecia uma adaga perfurando o peito de Júlio. No final da história, Lara baixou a cabeça, segurando a mão do marido com força. Eu só disse a verdade, meu bem. Mas eles me trataram como uma criminosa. Naquele instante, o maxilar de Júlio endureceu. Seus olhos ficaram frios. Ele não era mais apenas um marido triste. Ele se transformou em um soldado que acabará de ouvir o chamado para a guerra. Em seu coração, a raiva estava acesa, e ele sabia que dois nomes, Sérgio e Ricardo, em breve pagariam as consequências por tudo isso. Júlio sentou-se na beira da cama do hospital com o olhar vazio. Cada palavra que Lara dissera continuava ecoando em sua cabeça, como um eco que não desaparecia. Ele fechou os olhos, contendo a raiva que fervia em seu peito. As veias de seu pescoço enrijeceram, seu maxilar se contraiu e seus punhos tremeram, contendo o impulso de agir. Diante dele estava a mulher que ele mais amava.
A mulher que ele protegeu com toda a sua vida, agora humilhada e ferida por mãos cruéis que deveriam proteger o povo. No coração de Júlio, uma frase girava incessantemente: a justiça não virá se não for conquistada. Ele se levantou lentamente, olhando para o rosto ainda pálido de sua esposa. Cada ferida no rosto de Lara parecia um corte direto em seu próprio coração. Ele se aproximou, beijou a testa dela gentilmente e sussurrou com uma voz baixa, mas firme: descanse, Lara. Eu vou encontrá-los. A frase saiu sem qualquer hesitação, como o juramento de um soldado que acabará de receber ordens de batalha. Lara tentou segurá-lo, agarrando o pulso trêmulo do marido. Mas Júlio apenas deu um sorriso leve. Aquele sorriso não era um sinal de calma, mas um presságio da tempestade que estava por vir. Seus passos eram pesados, mas firmes, ao deixar o quarto. Cada passo parecia ecoar como o som das botas de um soldado marchando para o campo de batalha. Em sua cabeça, os rostos de Sérgio e Ricardo apareciam alternadamente. Duas figuras que representavam a face suja do poder que deveria ser limpo. Ele sabia que quaisquer que fossem as consequências, a honra não podia ser pisoteada. O uniforme que ele usava não era apenas um símbolo do país, mas também um juramento para proteger os fracos. E agora, quando a fraca era sua própria esposa, não havia mais razão para ficar em silêncio. Do lado de fora do hospital, o sol da tarde começava a se pôr. Mas no peito de Júlio, um fogo acabará de se acender. Ele olhou para a avenida onde tudo havia começado e respirou fundo. Seu rosto agora estava frio, seu olhar afiado como a lâmina de uma faca. Eles pensam que eu vou apenas baixar a cabeça, ele murmurou baixinho. Mas desta vez eles saberão qual é a forma de justiça de um soldado. Com passos firmes e um olhar ardente, Júlio partiu, carregando raiva, honra e o juramento de defender a verdade. Mesmo que tivesse que lutar sozinho. O céu começava a escurecer quando Júlio chegou em frente ao batalhão local da Polícia Militar. As paredes cor de creme do prédio erguiam-se sólidas, refletindo a luz do sol da tarde que diminuía lentamente. No pátio da frente, várias viaturas estavam estacionadas e a bandeira do Brasil tremulava preguiçosamente ao vento. Com passos firmes, Júlio entrou pelo portão. Seu uniforme verde-oliva, ainda empoeirado, atraiu a atenção de alguns policiais de guarda. A aura de autoridade de um soldado emanava de sua maneira de andar. Firme, direto e cheio de uma pressão não dita. Sem rodeios, ele foi direto para a recepção e olhou para o oficial de plantão com um olhar penetrante. Estou procurando 2 policiais, Sérgio e Ricardo, disse ele, de forma neutra, mas firme. Seu tom de voz fez a sala ficar em silêncio instantaneamente. O oficial de plantão engoliu em seco e tentou responder com uma voz vacilante. Eles não estão de serviço, senhor, disse ele, saíram desde manhã. Essa resposta apenas aumentou o fogo no peito de Júlio. Seu maxilar se contraiu e sua mão esquerda se fechou ao lado do corpo. Ele sabia que algo estava errado. Ele olhou ao redor, observando as paredes do batalhão que pareciam calmas demais para um lugar que deveria ser responsável pela violência cometida por seus subordinados. Enquanto a tensão aumentava, o som de sapatos pretos foi ouvido vindo da sala principal. Um homem de alta patente saiu. Sua postura era ereta. Seu cabelo estava bem penteado. Seu rosto estava calmo. Mas seus olhos eram difíceis de ler. Eu sou o Major Bastos, disse ele com um tom neutro e calculado. Júlio se apresentou e contou todo o incidente em um tom controlado. Embora suas emoções estivessem fervendo por trás de seu rosto frio, Bastos ouviu de braços cruzados, às vezes assentindo, às vezes respirando fundo, como se lamentasse as ações de seus subordinados. Quando a história terminou, ele se aproximou de Júlio e disse baixinho: eu lamento muito pelo que aconteceu com sua esposa. Acredite, vamos tomar medidas disciplinares rigorosas contra os policiais envolvidos. Também cobriremos todas as despesas do hospital. Suas palavras soavam convincentes, mas calmas demais, fluentes demais. Como se tivessem sido preparadas com antecedência. Júlio olhou nos olhos de Bastos. No fundo, ele não encontrou nada além de um reflexo de vazio frio.
Por um momento a sala pareceu opressiva. Silenciosa, mas cheia de significados ocultos. Júlio sabia que algo não estava certo no tom de voz de Bastos. Sua atitude era controlada demais para um superior que acabará de ouvir que seus homens cometeram violência brutal nas ruas. Havia algo por trás daquele olhar. Algo que estava encobrindo a verdade. Bastos deu um tapa no ombro de Júlio com um leve sorriso. Acalme-se primeiro, sargento. Nós cuidaremos disso, disse ele baixinho. Júlio apenas respondeu com um olhar frio e disse brevemente: vou me certificar de que a justiça seja realmente feita. Enquanto ele saía da sala, seu instinto de soldado sussurrou: isso não é apenas um problema de 2 policiais corruptos. Há algo muito maior escondido atrás das paredes deste batalhão. Algo sombrio e perigoso. Assim que Júlio saiu da sala de Bastos, a atmosfera no corredor do batalhão mudou. O ar, que antes estava calmo, agora estava cheio de tensão, como se houvesse olhos espionando por trás das paredes. Ele mal tinha dado alguns passos quando, de repente, um chute violento atingiu suas costas. Seu corpo foi jogado para frente, batendo com força no chão. Sua respiração parou por um momento e quando ele se virou, viu Ricardo parado com uma expressão feroz. Enquanto atrás dele Sérgio sorria com satisfação. As 2 figuras emergiram das sombras. Como se estivessem esperando por ele sair. Sem lhe dar chance, Ricardo chutou novamente o estômago de Júlio, fazendo seu corpo se dobrar de dor. Você acha que pode simplesmente vir aqui e reclamar? Ele latiu rudemente. Sérgio se adiantou, agarrou o colarinho de Júlio e desferiu vários socos em seu rosto. Sangue pingou no chão branco do batalhão, formando uma mancha vermelha que contrastava com seu uniforme. Moradores que passavam do lado de fora do portão olhavam de longe. Alguns cobriram a boca, chocados. Mas nenhum se atreveu a se aproximar. O som de suas risadas era alto, quebrando o silêncio da tarde que começava a cair. Ricardo pressionou a cabeça de Júlio contra o concreto. Enquanto Sérgio falava com um tom satisfeito: se tentar alguma gracinha, você está acabado. No entanto, o que eles não perceberam foi que por trás de sua dor, os olhos de Júlio olhavam friamente. Não era um olhar de derrota, mas o olhar de um soldado que continha uma tempestade de fúria. Ele sabia que este ataque não era apenas um desabafo, mas uma mensagem. Uma mensagem do sistema que queria fazê-lo se submeter. Quando os 2 o deixaram caído no chão, seu sangue pingava na ponta de seu uniforme verde, que começava a rasgar. Mas por trás da ferida havia algo vivo, uma determinação que não podia ser quebrada. Júlio levantou-se lentamente, observando as costas dos 2 homens que se afastavam. Em seu rosto a raiva e a honra agora se fundiam em uma só. Em seu coração, ele jurou que não haveria mais concessões. Eles haviam cruzado a linha, e a justiça viria, mesmo que tivesse que ser feita com suas próprias mãos. Mas Júlio não era um homem que podia ser pisoteado facilmente. Embora seu corpo estivesse coberto de feridas, sangue escorrendo de sua têmpora e sua respiração ofegante, algo surgiu de dentro dele. O instinto de um soldado que não podia ser derrotado. Lentamente ele endireitou o corpo, olhando para os 2 policiais com um olhar afiado como uma brasa. Sérgio, que o viu se levantar novamente, soltou uma risada cínica, mas sua risada parou imediatamente quando Júlio deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma convicção inabalável. O ar ao redor deles ficou tenso. Todos os moradores que assistiam prenderam a respiração, sentindo que algo grande estava para acontecer. Em um instante, Júlio moveu-se rapidamente, muito mais rápido do que qualquer um esperava. Sua mão voou, atingindo o maxilar de Sérgio com força. O som do impacto foi ouvido claramente até mesmo do lado de fora do portão. Sérgio foi jogado para o lado, bateu na parede e caiu no chão com o rosto ensanguentado. Ricardo, em pânico, tentou pegar as algemas de seu cinto. Mas antes que pudesse reagir, Júlio agarrou seu braço e o torceu para trás. Eu sou a vítima, disse ele em voz alta. Sua voz vibrou no ar. Mas isso não significa que eu perdi. Com força total, Júlio ergueu o corpo de Ricardo, que gritava de dor, e o jogou com força contra o portão de ferro do batalhão.
O som do metal quebrando ecoou alto, recebido com gritos de aprovação dos moradores que assistiam de fora. Várias pessoas filmavam com seus celulares. Outras olhavam, incrédulas, para a coragem de um soldado que sozinho enfrentava 2 agentes uniformizados. Sob o sol da tarde, a figura de Júlio permanecia ereta. Seu uniforme estava empoeirado, seu rosto ensanguentado, mas sua aura era a de um guerreiro no campo de batalha. Ele não estava apenas se defendendo, mas defendendo a honra que havia sido pisoteada. Sérgio e Ricardo agora estavam caídos e impotentes no chão. Suas respirações estavam ofegantes. Seus rostos estavam cobertos de sangue e poeira. Júlio estava de pé sobre eles, com o peito subindo e descendo. Seu olhar estava fixo à frente, cheio de raiva e dignidade. Os moradores aplaudiram, alguns gritando palavras de apoio. No entanto, por trás dos aplausos, Júlio sabia que isso era apenas o começo. Ele havia acendido um fogo de resistência no lugar errado. E depois daquele dia, ele não era mais apenas um marido buscando justiça, mas um símbolo para as pessoas comuns que ousavam lutar contra o poder opressor. A situação em frente ao batalhão de repente ficou caótica. Vários outros policiais correram para fora assim que ouviram o som do portão quebrando e os gritos dos moradores. Eles viram Júlio parado no meio da rua. Seu corpo estava coberto de poeira e sangue. Enquanto seus 2 colegas, Sérgio e Ricardo, estavam caídos e inconscientes. Mas o estranho é que nenhum deles se atreveu a se aproximar. Seus olhares estavam cheios de confusão, entre o medo da figura do soldado e o medo de algo maior por trás desse evento. Júlio apenas ficou parado, seu peito subindo e descendo, seu olhar afiado varrendo todos os policiais ao seu redor. Por um momento, o tempo pareceu parar, e todos ali sabiam que não se tratava de uma briga comum. Enquanto isso, no segundo andar do batalhão, atrás de uma persiana branca entreaberta, o Major Bastos observava tudo com uma expressão neutra. Ele não parecia zangado nem surpreso. Apenas uma expressão fria e sem emoção, como alguém que já sabia o final do jogo. Com um movimento calmo, ele pegou o celular do bolso do uniforme e discou um número secreto. Operação Fase 2 falhou, disse ele baixinho, mas com firmeza. Mas o alvo ainda está sob controle. A frase foi dita de forma fria e cheia de significados ocultos. Sem querer, um jovem policial que estava arquivando documentos na sala ao lado ouviu a conversa. Imediatamente seu rosto empalideceu. Ele sabia que frases como essa não eram linguagem comum nos procedimentos policiais. Ele olhou para a porta entreaberta da sala de Bastos, sentindo um arrepio na espinha. Alvo ainda está sob controle. As palavras ecoavam em sua cabeça. Quem era o alvo mencionado e o que significava a Operação Fase 2? Ele sabia que algo muito maior do que um simples caso de agressão estava acontecendo. Algo que poderia envolver forças e segredos que até agora estavam escondidos do público. Lá embaixo, a multidão de moradores aumentava. Alguns começaram a discutir com os policiais que tentavam acalmar a situação. Júlio finalmente olhou para o batalhão, para a janela onde Bastos estava parado. Embora não pudesse ver seu rosto, ele sentiu que algo estava estranho, como um olhar que o observava secretamente ponderando o próximo passo. Em seu coração, seu instinto militar dizia claramente: isso não é mais sobre vingança pessoal. Existem mãos sombrias jogando por trás dos uniformes, e a verdade real é muito mais perigosa do que ele imaginava. Em meio ao caos daquela tarde, Júlio percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela noite, o batalhão da PM parecia deserto. Apenas as luzes de neon no corredor piscavam lentamente e o som dos grilos podia ser ouvido do lado de fora do portão. No silêncio, um homem em uniforme verde-oliva surgiu da escuridão, Rafael, colega de farda de Júlio. Com passos cuidadosos, ele passou pela guarita vazia. A porta dos fundos do batalhão estava ligeiramente aberta, como se estivesse esperando alguém entrar. Rafael sabia o que estava procurando. Provas. Ele não veio por ordem de ninguém, mas por sua própria consciência. Ele queria saber por que 2 policiais de rua podiam agir como se estivessem acima da lei e por que o Major Bastos parecia calmo demais diante da violência contra civis.
Com uma pequena lanterna na mão, Rafael abriu a porta da sala de Bastos. A sala estava arrumada demais para um oficial ocupado. Na mesa, os arquivos estavam perfeitamente organizados. Mas uma coisa chamou sua atenção. Uma pasta vermelha sem etiqueta clara, enfiada parcialmente sob uma pilha de relatórios de patrulha. Ele a puxou lentamente. Na capa da pasta estava escrito em letras maiúsculas e em negrito: Projeto Nuvem Branca. O coração de Rafael disparou. Ele abriu a primeira página e seu olhar ficou fixo em uma longa lista de nomes de civis. Na coluna da direita estava escrito: alvo da operação de aplicação da disciplina. Quanto mais ele lia, mais seu rosto empalidecia. O documento não era um relatório oficial, mas um registro secreto de uma série de operações fictícias. Nele, era explicado como vários incidentes de violência nas ruas, agressões, intimidação e até mesmo assassinatos eram, na verdade, parte de um experimento social deliberadamente criado para medir a reação do público e da mídia ao abuso de autoridade. Cada incidente era projetado com um cenário diferente, e os nomes dos policiais envolvidos eram disfarçados com códigos. No entanto, entre a lista de vítimas, havia um nome destacado em tinta vermelha: Lara Neves. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Suas mãos tremiam ao fechar a pasta. Ele olhou ao redor da sala, sentindo-se como se estivesse no coração das trevas. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Bastos, Sérgio, Ricardo e o ataque a Lara não foram coincidência. Tudo foi planejado, controlado, testado como um experimento com o próprio povo. Ele sabia que se esse arquivo chegasse às mãos do público, a verdade abalaria todo o sistema. Mas uma coisa também era certa: depois daquela noite, ele se tornou um alvo da mesma rede. Em silêncio, Rafael colocou a pasta vermelha dentro de sua jaqueta e sussurrou baixinho: esta verdade não pode morrer nesta sala. Na manhã seguinte, o batalhão estava cheio de luzes de câmeras e o som de microfones pendurados sob uma grande faixa que dizia Coletiva de Imprensa. Bastos estava no pódio. Seu rosto parecia calmo, mas rígido. Com um tom oficial, ele anunciou que seus 2 policiais, Sérgio e Ricardo, estavam sendo investigados de acordo com os procedimentos. Sua voz soava vazia, como alguém lendo um roteiro preparado. Ele falou como se quisesse abafar a situação, mas o mundo fora das paredes do batalhão já estava se movendo mais rápido. Nas telas dos celulares da população, o vídeo da agressão a Lara e do espancamento brutal de Júlio havia se espalhado amplamente, viralizando em todo o país. Nos comentários das redes sociais, a fúria do público queimava. Após o término da conferência, Bastos voltou para sua sala com passos pesados. Ele fechou a porta lentamente e sentou-se em sua cadeira grande. Seu rosto agora era diferente do que estava na frente das câmeras. Não mais cheio de autoridade, mas tenso e inquieto. Em sua mesa de trabalho, vários arquivos estavam abertos, incluindo relatórios sobre os distúrbios sociais causados pela disseminação do vídeo da violência. Ele sabia que essa tempestade não poderia mais ser controlada com declarações oficiais. De repente, seu celular vibrou. O número que apareceu na tela não tinha nome. Apenas uma palavra abaixo: operador. Bastos respirou fundo e atendeu baixinho. Sim, estou ouvindo. A voz do outro lado era pesada, neutra e fria. Você foi lento demais, Bastos. A operação vazou. O público reagiu antes da hora. Bastos tentou explicar que estava tentando conter a informação, mas a voz o interrompeu bruscamente. Apague todas as provas. Incluindo eles. Um breve silêncio. Bastos olhou para sua mesa, onde 2 fotos estavam lado a lado, Júlio e Lara. Ele olhou longamente para as imagens, como se procurasse uma razão para lutar contra a ordem. No entanto, ele sabia que o homem do outro lado não era alguém que pudesse ser desafiado. Entendido, respondeu Bastos finalmente com uma voz baixa, quase inaudível. Depois que a ligação foi encerrada, Bastos recostou-se na cadeira e olhou para o teto da sala. Sua respiração era longa e pesada, como se ele tivesse acabado de assinar a sentença de morte de alguém. Ele sabia que aquela ordem não era uma ameaça vazia.
O operador fazia parte de uma grande rede que até mesmo um oficial como ele não ousava enfrentar. Suas mãos tremeram quando ele ligou o computador, abrindo uma lista de nomes que havia sido enviada por mensagem criptografada na noite anterior. No topo da lista estava escrito: Júlio Almeida. Alvo ativo. Eliminação recomendada. Abaixo, o nome Lara Neves apareceu novamente. Agora marcado em vermelho. Bastos fechou os olhos por um momento e sussurrou baixinho: Me perdoem. Mas este jogo já está fora do controle de qualquer um. Os dias se passaram desde o incidente em frente ao batalhão. Rafael, o colega de Júlio que havia pegado os arquivos, usou seus contatos para encontrar um esconderijo seguro para o casal. A casa ficava na periferia da cidade, cercada por um bosque de bambu e o som dos animais à noite. Lá dentro, Lara estava sentada perto da janela com o rosto cansado. Enquanto Júlio estava ocupado verificando a munição de uma velha arma que ele guardava para emergências. Não estamos seguros aqui para sempre, disse ele baixinho. Lara apenas assentiu, seu coração cheio de uma mistura de medo e convicção de que a verdade que eles carregavam era preciosa demais para ser perdida. Exatamente à meia-noite, o som de motores de carro foi ouvido ao longe. Baixo, mas claro, e se aproximando. Júlio imediatamente apagou as luzes. Um sinal de perigo apareceu em seu rosto. Pela fresta da janela, ele viu 2 carros pretos sem placa pararem em frente à casa. As portas se abriram quase simultaneamente, e vários homens vestidos de preto saíram, armados com fuzis. Seus movimentos eram coordenados, rápidos e silenciosos. Não eram policiais comuns. Eram treinados demais, calmos demais para serem agentes públicos. Lara olhou para Júlio com preocupação. Júlio apenas levantou o dedo aos lábios pedindo silêncio. Na escuridão, ele pegou sua antiga arma de serviço, certificando-se de que estava carregada. Passos pesados foram ouvidos se aproximando da varanda, seguidos por um breve sussurro do lado de fora. Alvo confirmado lá dentro. Execução rápida. Não deixe sobreviventes. Essa frase foi o suficiente para confirmar quem eles eram. Júlio se posicionou, encostado na parede. A arma apontada para a porta. Sua respiração estava controlada, seus olhos afiados. Quando a maçaneta da porta girou e um som de metal sendo forçado foi ouvido, Júlio sussurrou baixinho para Lara: Isto não é mais sobre vingança, Lara. É sobre a verdade que eles estão escondendo. Se morrermos esta noite, pelo menos o mundo saberá quem eles realmente são. Lara olhou para ele. Suas lágrimas caíram sem som. Então ela segurou a mão do marido com força, como se enviasse força sem palavras. Alguns segundos depois, a porta de madeira da casa foi destruída. Uma pequena explosão de armas automáticas perfurou o ar, seguida por flashes de luz. Júlio moveu-se rapidamente, atirando de volta com os reflexos aguçados de um soldado. Várias figuras de preto caíram na soleira da porta. Mas o restante continuou avançando. O som dos tiros se misturou com gritos e a poeira que subia no ar noturno. Em meio ao caos, Lara pegou a pasta vermelha que Rafael havia escondido debaixo da mesa, o documento do projeto Nuvem Branca, e olhou para Júlio. Não podemos deixar que isso desapareça, disse ela baixinho. Júlio se virou, seu rosto estava duro, mas seus olhos cheios de amor. Vá, Lara. Eu vou segurá-los. Essa frase marcou a noite em que a guerra silenciosa contra o sistema realmente começou. O sol nasceu sobre os destroços. O esconderijo, que na noite anterior havia se tornado um campo de batalha, agora estava destruído, suas paredes cheias de buracos de bala. Vidros quebrados espalhavam-se pelo chão e o cheiro de pólvora pairava no ar. A polícia chegou com faixas amarelas, e o relatório oficial já estava pronto. 2 suspeitos de atacar policiais fugiram após confronto. Não havia sinais de vida nem corpos. Apenas vestígios de sangue na parede e pegadas que levavam em direção à mata atrás da casa. O mundo mais uma vez escreveu sua própria versão da narrativa. Júlio e Lara não eram mais vítimas, mas foragidos do Estado.
No entanto, por trás de tudo isso, algo estava fervendo nas salas secretas do poder. Um funcionário interno da polícia, que não aguentava mais ver as mentiras sendo transmitidas, enviou secretamente uma série de arquivos criptografados para um endereço de mídia independente. Os dados continham trechos de relatórios sobre o projeto Nuvem Branca, o experimento social sangrento criado para medir o medo da sociedade em relação às autoridades. Em menos de 24 horas, o vazamento se espalhou amplamente em fóruns clandestinos e na Dark Web. Nomes que até então eram intocáveis começaram a ser mencionados um por um. Entre os arquivos, 2 palavras chamaram a atenção do público: alvo Lara Neves. Status: ativo. Enquanto a mídia estava ocupada debatendo a autenticidade dos dados, um vídeo anônimo apareceu online. A gravação estava borrada, mas clara o suficiente para mostrar um homem em uniforme do exército parado no meio de uma floresta. Seu rosto estava cheio de feridas e sangue seco na têmpora. Sua respiração estava pesada, sua voz rouca, mas firme. Eles acham que morremos, disse ele baixinho para a câmera. Mas a guerra está apenas começando. Sua voz ecoou antes que o vídeo fosse subitamente cortado com o som de uma explosão abafada ao longe. O público especulou e o nome de Júlio Almeida voltou a estampar as manchetes nacionais. A tela ficou preta. O som de passos lentos foi ouvido se aproximando. O ritmo quebrou o silêncio. No meio da escuridão, ouviu-se uma risada baixa e familiar. Profunda, calma e cheia de significados ocultos. Era a voz de Bastos. Ele estava sentado sozinho em sua sala de trabalho, olhando para a tela do computador que exibia o trecho do vídeo. Seus dedos batiam na mesa lentamente, como se estivesse contando o tempo. Você acha que acabou, Júlio? Ele murmurou baixinho, antes que a tela se apagasse completamente. Do lado de fora da janela, o vento soprava a cortina lentamente.